Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários, imprensa, internautas que nos acompanham de forma online. Sobre a nossa ida à cidade de Brusque, acho que o vereador Diego foi brilhante, então vou falar um pouquinho menos. Diego, parabéns pela sua fala. Nós fomos a Brusque, vereador, mas olha só, para onde poderia ter sido, nós poderíamos ter ido. Tem uma mensagem da Secretaria de Saúde. Boa tarde, é da Secretaria de Saúde. Falo com a senhora tal. A senhora está aguardando uma consulta para a especialidade tal. Por conta da pouca oferta de vagas nos hospitais e clínicas de nossa região, temos a opção de migrar para sua consulta para a região Macro-Sul, nas cidades de Morro da Fumaça, Sombrio, Braço do Norte, Imbituba, Nova Veneza, Meleiro, Jaguaruna, Içara, Timbé do Sul. Se a senhora aceitar ser migrado, é um atendimento breve, ou a senhora pode ficar na lista de espera sem previsão de atendimento. É uma faca no pescoço do cidadão. E imagina, senhores, posso dar um exemplo? Na última sessão eu não passei bem durante a sessão, algumas pessoas sabiam não, e vou ter que fazer uma série de exames. Imagine se eu for aguardar todos os 10 exames que eu tenho que fazer. Quando é que eu ia fazer? É assim, nós precisamos pensar, e aqui não estou mais criticando, porque tem várias cidades que também fazem isso, como nós estivemos lá, só que nós temos que achar um jeito. Eu já vi que uma outra prefeita de uma outra cidade, não lembro qual, que eu vi no Instagram, se manifestou também, já vi outros vereadores, os nossos deputados, que a gente sempre visita, que nos pedem voto, então nós também podemos pedir a eles para que resolvam, para que ajudem. O vereador Diego já deu 2 sugestões ali, porque está demais, gente, e aqui vem outra, daí é interno. Eu estou indo a todos os postos de saúde, e parabéns a todas as mulheres, as médicas, os enfermeiros, as pessoas que lá trabalham, as técnicas, as secretárias, atendentes. Olha o desabafo de uma pessoa de um posto de saúde. Queria ver com você, vereador, para ver se nós, conseguem falar com o secretário de saúde sobre ultrassom. Não tem ultrassom há 2 meses na cidade, sem previsão de quando volta a funcionar. Se vocês verem, quando eu estaciono o carro, eu vou quase todas as vezes que eu estaciono o carro ali, eu vou lá perguntar se o ultrassom voltou. E ele ainda não funciona. Não sei se vocês já estavam sabendo. Nós que trabalhamos nos postos não temos mais o que falar para os pacientes, pois não temos retorno deles. Só falam que estão vendo a situação. Eu perguntei, quantas ultrassons por média? Tem dias na fila que tem gente que pode pagar, mas tem gente que não consegue. Hoje tinha uma senhora de idade que precisa com urgência, mas não adianta nem a doutora priorizá-la. Não tem a quem pedir. Mandei mensagem para ele e só responde que estão vendo. Mas só ver não resolve, não adianta. Dá pena das pessoas, precisamos e não tem o que a gente fazer. Então as pessoas dos postos que trabalham, elas se compadecem com as pessoas, elas sabem. Então assim, a gente precisa achar uma maneira. Nos próximos dias eu também já estou vendo uma cidade, que é pertinho aqui, que está diminuindo o TFD, que é o transporte fora do município. Eu já sei que eles estão criando um plano bem legal para que diminua o TFD deles, para que não... cada vez menos tenha transportes, os atendimentos fora do município. Então, sobre a saúde é isso. Eu acho que a gente tem que se unir aqui, não é nem mais oposição, situação, bandeira partidária. A gente precisa ajudar o nosso cidadão. Tem pessoas que realmente precisam do exame, gente. Se ficar 2 anos esperando na fila, às vezes não vai dar tempo. Então, era isso sobre saúde, senhor presidente. Sobre o trânsito, realmente muitas reclamações e algumas... começaram a nos cobrar. E cadê os vereadores? O que os vereadores estão fazendo? Primeiro, que está certo, tem que cobrar os vereadores, mas primeiro que alterações no trânsito não passam por decisão dos vereadores. É decisão do prefeito e do seu secretário de planejamento, do seu gabinete. Em 2019, houve uma grande mudança, que foi o binário. Procurei hoje todas as ações, achei vídeo, achei os posts, achei a pesquisa, não vou chamar de pesquisa, talvez... uma enquete, teve no Jornal Gazeta, obrigado, vereadora, em que as pessoas puderam opinar se gostaram ou se não gostaram. Hoje, quando eu fui na Fundação de Esportes, um pouquinho antes eu lembrei, poxa, mas quando eu passei aqui, quando teve mudança, eu vi o Rodrigo Matos, que hoje é meu assessor, ele contando com uma planilha lá, com uma prancheta, e quando falei com o presidente da Fundação, eu lembro quando teve, ele mesmo também falou, eu vi o teu assessor lá contando os carros, foi feito um estudo. Então, na próxima semana, eu vou fazer umas indagações com pedido de informação, ou direto ao secretário, sobre se teve estudos técnicos, quem que é o responsável técnico. Muita gente critica o DETRU, mas o DETRU é apenas o operador. Quem define isso aqui é o secretário, o prefeito. O DETRU vai fazer o que a cúpula de cima decidiu.
O Detru não acorda de manhã e vou lá fazer, porque eles querem. Não, é igual aquela faixa de pedestre na frente da prefeitura. Quando a gente comenta com o pessoal do Detru, eles ficam até envergonhados, porque não foi eles que pediram aquilo lá. Falar um pouquinho sobre esporte, joguinhos abertos, na cidade de Rio do Sul. Estive lá, foi num domingo, fui muito bem recebido pela equipe da FMD. São Bento, apesar de ser em Rio do Sul, São Bento estava em agronômica, como se fosse Campo Alegre. Fui lá, visitei o alojamento com o diretor-presidente, com a diretora administrativa. Então, aqui quero parabenizar a todos os atletas, todos os técnicos, e, em especial, a modalidade de futsal, que ficou em terceiro lugar. Por que eu digo parabenizá-lo um pouco mais na minha fala deles? Porque a modalidade de futsal seguramente tinha 200 cidades inscritas. E, às vezes, a gente tem modalidades que tem menos, não que tire o mérito. Mas você chegar em terceiro de 200 cidades inscritas, jogando a semifinal, perdendo de 1 gol, de 4-3, para o Crona, que é uma cidade de referência em futsal, que é Joinville, e na decisão de Jaraguá perdeu a semifinal e ganhou do Corona na decisão de terceiro. Então, com um investimento muito maior, com contratações do Brasil todo, e a gente aqui com o nosso time da casa e alguns meninos aqui da região de Rio Negrinho para cima. Ontem, dia do profissional da educação, então quero parabenizar a todos os profissionais da educação de São Bento, de Santa Catarina, de todo o Brasil, né? Vereadora Zuleika foi diretora ali, e ontem estávamos falando, né? Lembrando das professoras, acredito que todos aqui começamos a lembrar das que eu tinha na quinta série, na sexta série, como a gente aprendia no caderno, como a gente aprendia ciências ali, como nós tínhamos professores bons. E confesso que eu sou apaixonado por educação, trabalhei pouco na educação, de 2021 para cá que eu fui para a educação, e quando eu trabalhava nas escolas, eles falavam, como é que tu chega feliz para trabalhar? Eu falei, eu adoro trabalhar aqui com essa criançada. Então fica aqui nosso agradecimento de coração a todos os profissionais da educação. Os que já passaram, os que se aposentaram e os que trabalham hoje na rede estadual, na rede municipal, na rede particular. No sábado também tivemos a feijoada dos cacos. Queria dar parabéns novamente para o Clube dos Cacos. É uma feijoada tradicional, talvez a mais tradicional. Dificilmente se ganha um convite, né? Porque ele não é venda, ele é convite, então ele é disputadíssimo. Então, mais uma vez, o Cacos deu mais uma aula para nós de como fazer feijoada, aquela banda Tremel entrando antes de servir. Então, sensacional. Essas coisas que a gente fala que não pode acabar aqui em São Bento, como várias. Falar um pouquinho como o vereador Joamir Bogo falou lá do posto de saúde, eu anotei aqui, eu tinha esquecido, sobre ponto de ônibus. Se vocês observarem ali da entrada da Progresso, ali onde eu moro já na entrada, até lá embaixo no bairro Centenário, todos os pontos de ônibus foram retirados. E já no primeiro dia tinha pessoas que trabalham no turno da manhã, na Condor, me mandando, vereador, tem uma garoa aqui e não vejo movimentação nenhuma. Parece que eles continuam da mesma forma. Então, a gente tinha que ter um pouquinho mais de carinho. Se tinha 12, eu não sei se eram 12. Vamos tirar 6, vamos deixar intercalado, mas que isso possa não possa... Essas pessoas estão indo trabalhar, vão ficar trabalhando o dia todo e daqui a pouco elas estão expostas na chuva ali, ou no frio. Claro, vereador? Postos novos ali. Sim. Obrigado. Mas e também aqui, deixar o meu dia dos pais, né? Ao meu pai, a todos os pais e aos vereadores que são pais aqui especialmente. E, senhor presidente, devolvo o restante do meu tempo.